Vamos falar de Vasco. Souza rescinde com o clube da Turquia. Vamos falar também sobre o Vasco pretende devolver o Bruno Prachedes para o Bragantino. E a delegação volta ao Rio de Janeiro, já se preparando para o jogo de sábado às 6h30 da noite contra o Botafogo em São Januário, que estaremos lá, né, a CBF. O milagre aconteceu por 2 vezes seguidas, aprovou nosso credenciamento. Tudo isso após haver Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E sábado a bola rola. E como rola em São Januário, estaremos lá, a CBF aprovou nosso credenciamento, Vasco e Botafogo, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo, olha, deve ser um jogo aberto, franco, já que os dois precisam da vitória. O Vasco para ganhar uma gordurinha em relação à zona de rebaixamento, né, continuar fora da zona de rebaixamento, e o Botafogo, que venceu o Bragantino de virada, né, lá no Engenhão, querendo aí dormir pelo menos na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo que será bem disputado entre os dois lá em São Januário, que vocês vão acompanhar aqui com nosso short, nossa entrevista pós-jogo, tudo que estiver acontecendo lá em São Januário. Bom, e o Souza rescindiu com o seu com Şahşehir da Turquia, né, um clube que ele estava defendendo lá na Turquia, e havia de ser anunciado como reforço do Vasco nessa janela do meio do ano. Ele já acertou as bases salariais com o Gigante da Colina, assim como o Alex Teixeira estará. O Alex Teixeira pode chamar de um retorno dos que não foram, né? Ele estava no Vasco no ano passado, foi dispensado, não acertou com clube nenhum, está de volta. Foi uma das exigências do Felipe Coutinho para acertar com o Gigante da Colina, o Souza e o Alex Teixeira, e falta o Felipe Coutinho acertar, né, que estão nos últimos detalhes no acerto, como tempo de contrato, e iria assinar a rescisão com o Aston Villa. Até o final de semana pode ser que os 3 sejam anunciados de forma oficial, né, como reforços do Vasco nessa janela do meio do ano. Está perto dos 3 serem assim ser chamados de reforços para a janela do meio do ano. Bom, e teve também, olha, há um chamado caça-laques. Infelizmente a internet foi uma coisa boa para o jornalismo, abriu um mercado independente, né, sem precisar das grandes corporações, você poder fazer seu trabalho. Porém, não teve só prós, teve contras também, porque há quem esquece que o nosso trabalho é noticiar verdades, e por caça-laques, por audiência, posta qualquer coisa que vem à cabeça. E hoje eu esbarrei com uma notícia de um colega não sei se é da Argentina ou do Peru, mas vizinho da América do Sul, dizendo o seguinte, que o Ramon Dias, perto de voltar para o Vasco, teria pedido para que o Vasco não enviasse o documento da transferência do Medel para o Boca Juniors, porque quer contar com o chileno. Bom, o Vasco acabou
sair no beat da CBF a rescisão do Vasco com o Medel. Pelo visto aí, teve até canais do Vasco replicando essa notícia sem procurar o beat da CBF. E a responsabilidade jornalística? Jogada para escanteio. Bom, tem gente que publica fake news, né, de certos políticos, mas faz o que, né? Mas não há nada disso. O Vasco ainda não anunciou um novo treinador, nem oficializou se vai efetivar o Rafael Paiva. Ainda está uma indecisão sobre o novo treinador. Aliás, o Pedro Martins, hoje já não é mais funcionário do Vasco, ele estava na transição. O último trabalho dele foi a contratação do Emerson Rodrigues. De hoje, oficialmente, se desligou totalmente do Vasco. Ele pediu demissão por não concordar com a demissão do Álvaro Pacheco. Ele achou muito precipitado demitir um treinador com apenas 4 jogos. E como ele foi um cara que negociou e contratou o Álvaro Pacheco, em solidariedade ao português, pediu demissão. Pedrinho tentou convencer o cara a ficar, já que o Pedrinho gostava muito do Pedro Martins, mas não teve jeito, ele se desligou. E o Vasco pretende anunciar até o final de semana um novo diretor de futebol. O Pedrinho tem feito entrevistas com candidatos ao lugar do Pedro Martins, e o Pedrinho, que é um cara que não tem a sua experiência com o futebol, mas também com gestão. Então vamos aguardar esse novo profissional. Aliás, o Pedrinho já hoje completou 5 meses à frente de um associativo, vai completar aí em 2 meses à frente da SAF. A SAF ainda sem céu, incerto, deve até o final de semana ter um novo diretor de futebol e o treinador, se será o Álvaro Pacheco, virá um outro profissional, ainda está para ser decidido. Contratações, o Souza, o Alex Teixeira, Felipe Coutinho está breve de acertar os últimos detalhes, também ser anunciado. O Vasco não anunciou oficialmente ninguém ainda, mas acertar os 3 só é pouco. Precisa vir mais jogadores para reforçar a equipe, como no ano passado o Vasco acertou em cheio na janela no meio do ano, praticamente fez um time novo na janela no meio do ano, que fez aquela arrancada que salvou o Vasco do rebaixamento na última rodada. Espero que esse ano não precise chegar até a última rodada para isso, né? A gente espera. E o Leonardo Brazão, um abraço ao Leonardo Brazão. E ele tem conteúdo do Vasco, mora hoje em Portugal, mas fala sobre o Vasco. Apurou que o Vasco está à via de devolver ao Bragantino o Nuno Prachetes. Há uma cláusula no contrato de empréstimo que prevê essa devolução a um jogador. A ideia é de devolver o Bruno Prachetes para sobrar espaço na folha salarial. Bom, o Bragantino falou que ainda não recebeu alguma notificação do Vasco envolvendo uma possível devolução do Bruno Prachetes. Então vamos aguardar para ver como será, se vai realmente devolver o meio-campista ou não. E a delegação do Vasco saiu de Salvador na hora do almoço, agora às 6 da tarde deve estar chegando ao Rio de Janeiro. O Vasco treinou pela manhã ainda em Salvador,
Quando chegar o elenco vai estar de folga e a representação vai estar marcada para amanhã, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Já começou lá em Salvador a atividade, né, visando um jogo de sábado contra o Botafogo. Há uma expectativa do Paé retornar no clássico contra o Botafogo, deverá ser confirmado nas próximas horas o retorno do francês ao meio de campo vascaíno, possivelmente no lugar do Gabriel Stella. O Gabriel Stella hoje é o reserva imediato do Paé. O Gabriel Stella ontem não esteve bem, inclusive no segundo tempo ele teve uma boa jogada pela esquerda, foi até o fundo, mas em vez de cruzar para trás, tentou cravar um pênalti, plena época era do VAR, ainda deu sorte no termo de levar cartão amarelo por simulação. Mas essa cultura do futebol brasileiro de tentar simular pênalti, acho que, se não me engano, foi criada pelo Romário, essa jogada esperta, né, de se jogar o juiz de dar dele, deveria acabar essa jogada esperta. O Brasil tem uma coisa chata, não lembro da Copa de 2002, que não lembro contra a Bélgica, eu não lembro contra quem, Costa Rica, eu não lembro, que o cara chutou, a bola bateu na coxa do Rivaldo, o Rivaldo simulou como um ator da Globo, que levou chute na cara e sabe lá, porque o juiz caiu na dele e ainda expulsou o jogador adversário. Não, eu sei, o futebol, o esporte em si, todos lutam por vitória, mas deveria ser da maneira ética, né? Não deixa pra lá. E o áudio do VAR, da árbitra de vídeo concordando com a expulsão do David, é uma coisa absurda. Até agora eu não sei se o Pedrinho vai tomar uma atitude em relação na CBF. E aliás, eu acho que o que aconteceu lá em Salvador o Pedrinho tenha percebido que o Vasco precisa de representatividade dentro da CBF. E que ele se coloque como representante do Vasco, coloque outra pessoa, seja como for, o Vasco precisa ter representante dentro da CBF. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite agora, até o nosso Desperta Vascaíno, com mais sobre o Vasco, e depois o boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.